Queridos, graça e paz, amém? Que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos tirar daqui uma lição especial hoje à noite. Que bom que você priorizou Deus. Quando você prioriza Deus, o céu prioriza você. Quando você põe Deus em primeiro lugar, você também é prioridade para Deus. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus. Tudo é uma decisão, uma questão de escolha, de decisão em nossa vida. A gente escolhe aquilo que a gente julga que é melhor, mais importante. Quando você vem à casa de Deus, você está dizendo que é melhor. Deus é mais importante que todas as outras coisas. Lucas no capítulo 1, no versículo 26 até o 38, nós vamos ler. Podemos ler? Amém? Amém? Vamos ler junto? No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou e foi embora. Amém? Até aqui. O tema da palavra já está aí para você hoje à noite, Deus escolheu quem? Não, fala assim, Deus escolheu a mim. Fala para você isso: Deus me escolheu. Nós temos muita facilidade em apontar os outros, falar: poxa, Deus escolheu você. Mas como nós temos dificuldade de olhar para nós e dizer algo bom para nós, a nosso respeito, falar: puxa, Deus me escolheu, Deus escolheu a mim. Deus me escolheu para algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso. Nós precisamos muitas vezes olhar para nós e reafirmar determinadas coisas em nossa vida, porque isso nos ajuda a superar, a entender, a compreender o amor de Deus sobre a nossa vida. Ano passado, quando a minha esposa sofreu aborto, foi um pouco difícil para nós, principalmente para ela, superar aquela fase difícil. Não foi tão fácil como a gente imaginou que era, mas orando, jejuando, buscando Deus, nós entendemos muitas coisas e descansamos em Deus completamente. Do ano passado para cá, passou-se certinho um ano, bem certinho um ano, depois que ela sofreu o aborto. Deu exatamente um ano, depois que ela sofreu o aborto, ela engravidou novamente. Durante esse um ano, eu decidi fazer um exercício de fé. Eu comecei a declarar a palavra, sempre declarar a palavra. Esse texto que eu acabei de ler. E eu sempre falava para Deus aqui no altar, aqui caminhando. Essa semana passada ainda falava: Deus, vai chegar a hora, um momento que o anjo vai nos visitar. Ele vai entrar em nossa casa e ele vai trazer uma notícia e vai dizer: alegre-se, agraciada, porque você vai engravidar. Então eu sempre falava: Pai, vai chegar a hora, está chegando o momento em que o anjo vai entrar em nossa casa e vai dizer: agraciada, você foi promovida, você vai engravidar. E eu declarei isso há muito tempo. E agora, por último, eu sempre agradecia, falava: Pai, muito obrigado, porque o anjo chegou, ele veio.
Ele trouxe a notícia. Ele anunciou realmente aquilo que nós estávamos pedindo ao Senhor toda semana, todos os dias, que nós oramos, jejuamos. Orar a palavra é um exercício que você precisa fazer. Orar sobre as promessas de Deus contidas na palavra, para que elas possam acontecer em sua casa, em sua vida. Você só pode orar as palavras de Deus quando você conhecer qual é a vontade de Deus. Você só pode orar as palavras de Deus quando você conhece a palavra de Deus. Se você não tem comunhão, intimidade com a palavra, você não pode requisitar aquilo que Deus prometeu. Quando Deus promete alguma coisa, a palavra diz que Ele é fiel em cumprir. E quando você pede que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir, porque Ele diz que Ele zela pela sua palavra. Por isso eu quero te incentivar a conhecer a palavra, a conhecer o autor da palavra, em ler a palavra, em ler a Bíblia, para que em situações oportunas ou inoportunas você possa citar a palavra, como fez Jesus quando estava no deserto com o inimigo. Senão ele teria caído nas artimanhas de Satanás e teria feito aquilo que ele propôs. Mas porque ele conhecia a palavra, ele sabia que o inimigo estava distorcendo a palavra. Então você precisa conhecer a palavra, porque quando você começar a pedir que Deus cumpra a palavra, se Ele prometeu e disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, como que você deve orar? Que Ele cumpra a promessa da sua palavra, alcançando a sua casa. Fala, Pai, a minha casa não foi alcançada. Por que a minha casa não foi alcançada? Cumpre a tua promessa, alcança a minha casa, alcança a minha família, alcança os meus filhos, onde quer que eles estejam, alcança o meu marido, alcança a minha esposa, alcança o meu lar. E Ele vai cumprir o quê? A palavra. Deus não tem compromisso comigo e com você, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Deus não tem compromisso conosco, Ele tem compromisso com a sua palavra. Então Ele cumpre a palavra dEle sobre a nossa vida, e o Deus deseja cumprir a palavra dEle. Deus deseja cumprir. E se você conhecer a palavra, você vai entender que você pode requisitar muitas coisas. Quando lá em casa alguém fica doente, alguma coisa aí não está boa, a primeira coisa que a gente faz é pedir o cumprimento da palavra. Isaías capítulo 53 diz o quê? Que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Se Ele faz ou não é outra história, mas nós pedimos que Ele cumpra a sua palavra, e muitas vezes funciona. Algumas vezes Deus permite que a gente visite um médico, e a gente não tem problema nenhum com isso. Mas muitas vezes nós pedimos que Deus cumpra essa palavra. De joelho na cama, nós oramos e falamos, Pai, cumpre a tua promessa, e sara, e cura, e opera o teu milagre, o teu poder, porque o Senhor falou. Se o Senhor falou, o Senhor é fiel em cumprir toda a tua palavra. Eu quero ministrar isso aqui para que você entenda uma coisa importante hoje à noite. Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, Jesus usou um critério incomum na escolha dos 12 discípulos. Segundo os registros da palavra, nós podemos entender que Jesus escolheu 12 homens completamente ocupados. Nenhum dos 12 discípulos eram homens que não tinham nada o que fazer, segundo nós entendemos o relato da palavra e registros históricos da época. Todos os homens chamados por Jesus tinham uma ocupação, um trabalho, fazendo alguma coisa. Pedro era um homem que era do ramo da pesca, não apenas ele, seu irmão, sua família e muitos outros discípulos. Chamou também um homem que era cobrador de impostos. Jesus chamou pessoas que tinham uma profissão, estavam ocupados, trabalhando, fazendo algo útil, algo bom, algo importante, homens que tinham um sonho, homens que tinham um projeto de vida. O apóstolo Pedro, para seguir Jesus, ele teve que abandonar a sua carreira de empresário da pesca, os barcos, as redes, e seguir Jesus. Todos os demais tiveram que fazer isso. Jesus usou um critério importante: aquele que tem muito tempo não está disponível. É impressionante que às vezes alguma coisa na igreja a gente precisa e a gente liga para quem não tem tempo. Quem não tem tempo faz, quem tem tempo disponível geralmente não consegue fazer, não tem tempo para fazer. As pessoas mais ocupadas são as pessoas que mais têm possibilidade, capacidade de fazer alguma coisa. Quem não faz nada, geralmente nunca tem tempo para fazer alguma coisa importante na vida. Por isso, quando você for pedir alguma coisa, veja quem não tem tempo.
Ele vai dar um jeito para fazer. Pessoas desocupadas geralmente não querem fazer nada. Estou falando desocupados no sentido que não querem trabalhar, fazer algo útil, algo bom. Estou falando de alguém que de repente está desempregado, alguém que tem uma profissão, alguém que está passando um momento difícil. Foi esse o critério usado por Jesus para escolher 12 discípulos. Eu acho importante duas coisas aqui. Primeiro, que Jesus escolheu pessoas completamente ocupadas, alguém que estava fazendo alguma coisa. E em segundo lugar, pessoas que tiveram que abandonar tudo, largar tudo, largar o seu trabalho secular, largar os seus sonhos, os seus projetos, sua vida, largar tudo aquilo que eles sonhavam para si, para poderem se dedicar a um projeto que era de Deus e não deles próprios. Jesus chega para eles e o convite de Jesus é, principalmente para Pedro, quando está pescando, fala: olha, deixa as tuas redes de lado e vem ser um pescador de homem. Eu vou te ensinar como que se pesca pessoas. E Pedro não tem problema em abandonar tudo, e os demais também, e agora vão se dedicar exclusivamente a um projeto que é um projeto de Deus e não é um projeto deles. Essas duas coisas me deixam muito impactado, porque foram homens que sabiam que para eles poderem exercer o projeto do reino de Deus, eles tinham que abrir completamente mão de tudo na vida deles. Esse é um requisito de Deus para nós. Querer que nós, muitas vezes, possamos abrir mão dos nossos projetos para nos dedicar aos projetos de Deus. É isso que Deus está buscando sobre a face da terra hoje. Não pessoas que tenham apenas os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos de vida, a sua agenda, mas pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo aquilo que elas desejam e querem para cumprir um propósito de Deus, para Deus, um plano de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, Jesus se depara com dois homens que chegam diante dele e falam assim: Senhor, nós te seguiremos para onde quer que o Senhor quiser, nós vamos te seguir. E quando Jesus fala para eles então segui-lo, um deles fala assim: olha, Senhor, um deles diz bem assim: eu quero te seguir, mas não agora. Ele deixa bem claro, falando: Senhor, eu quero seguir você, mas não é no teu tempo, é no meu tempo, não é conforme a tua vontade, é conforme a minha vontade. Embora os dois tenham desejo, eles deixam bem claro para Jesus, dizendo: olha, eu quero, mas não agora. Um diz assim: primeiro eu tenho que sepultar meu pai. O outro falou: eu tenho que ir para casa me despedir da minha família, depois sim, nós vamos te seguir. Quando Jesus vê essa cena, ele fala assim: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto, não é digno do reino do céu. O que Jesus está falando assim? Olha, aquela pessoa que diz que está disposta a segui-lo, mas não quer abrir mão do seu plano de vida, das suas coisas, dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus desejos, dos seus sonhos, para então me seguir, não está apto. Porque quando você começa a seguir Jesus, você começa a ter assim um choque de realidade entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Jesus diz que nós somos pessoas más, mas a palavra de Deus diz que os propósitos do Senhor são bons, diz que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando a boa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se encontra com pessoas más como nós temos um choque de realidade, porque nós queremos realizar os nossos desejos, e Deus quer que a gente realize os desejos dEle, e nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Por isso que Jesus falou: olha, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, não pode, porque ele vai arar a terra, e vai entrar dentro da verga, chama-se verga, que ele já passou uma vez. Ela está separada ou dividida, separada uma da outra, por questões de centímetros, e quando você olha para trás, você perde o controle do arado, e entra dentro da verga que você estava fazendo antes, e ela vai ficando torta, e vai ficando inapropriada para o plantio. Então Jesus falou: se você quiser continuar no reino de Deus, você não pode olhar para trás, você não pode lamentar-se por aquilo que passou, por aquilo que você deixou, por aquilo que você viveu. O que esses dois homens estavam falando aqui? Um que queria sepultar o pai, e o outro que queria se despedir da família. Eu já falei aqui em outra ocasião sobre isso. Eles estavam o quê? Presos no presente, com base naquilo que ia acontecer no futuro. Eles estavam presos no presente. Um falou assim: eu preciso sepultar meu pai. Eu não sei se fazia 1 ano que o pai tinha morrido ou não, fazia 6 meses, o pai dele estava morto, havia sido colocado num determinado lugar, estava aguardando o momento de completar 1 ano para ser pego os ossos. A família era responsável de pegar os ossos e sepultar aquele cadáver para sempre. Então ele tinha que esperar completar 1 ano, porque ele é o responsável em pegar os ossos e sepultar. Jesus falou: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ele falou: eu não tenho tempo para esperar que se passe 1 ano, até que você venha e fala para mim: agora eu estou disponível. E o outro falou assim: eu primeiro tenho que me despedir dos meus pais. Ele estava falando assim: olha, primeiro
Depois que os meus pais morrerem, aí sim eu vou estar livre, agora eu não posso. Eu primeiro preciso permitir que os meus pais morram, depois que os meus pais morrerem, aí eu vou estar livre, disponível para o reino. Jesus falou assim, olha, quem põe a mão no arado, fica olhando para trás, não está apto, não pode servir. Não tem como servir a dois senhores. Então ele deixa isso bem claro. Nós temos um episódio com Marta e Maria, e que revela completamente o descontentamento de Jesus em uma ocasião também. Jesus está na casa de Marta e Maria logo se prostra aos pés de Jesus para aprender da palavra. Tinha sede e queria ter o conhecimento da palavra. A Marta estava agitada, limpando a casa, fazendo o seu serviço, e fica nervosa, estressada até com Jesus, e fala para ele, por que você não manda ela me ajudar? O que Marta estava falando para Jesus? Olha, eu também quero ouvir você, mas a maior coisa mais importante para mim no momento é limpar a casa. Você precisa esperar eu terminar o meu serviço, depois eu sento. Veja que coisa terrível. Era o que Marta estava dizendo para Jesus, olha, eu sei que você está aqui, eu sei que é importante aprender aos teus pés, mas a prioridade para mim é ver minha casa limpa. Se você tiver paciência para me esperar, eu sento e aprendo. Se não tiver paciência, eu não posso, porque eu tenho mais o que fazer. Marta estava dizendo assim, olha, a prioridade na minha vida é minha casa, e não é sentar e aprender. Então ela não estava disposta a abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, dos seus propósitos, do seu sonho, do seu trabalho, para permitir que ela aprendesse. A pergunta retórica que eu quero fazer para você hoje à noite é, você está disposto a deixar Deus realizar os planos dele em sua vida? Você está disposto? É uma pergunta retórica. Você está disposto mesmo a deixar Deus realizar, cumprir os planos de Deus sobre a tua vida? Será que você realmente está disposto a fazer isso? Talvez isso seja um grande dilema que nós temos hoje na nossa sociedade, na maioria das pessoas. Permitir que Deus interfira em nossa agenda. Permitir que Deus interfira naquilo que nós já temos planejado. Permitir que Deus faça algo diferente em nossa vida, daquilo que nós já planejamos, daquilo que nós sonhamos. É por isso que eu trouxe para você o exemplo de Maria. Por quê? Porque ela é uma mulher de fé. A gente fala pouco de Maria. Os católicos têm a impressão que a gente não gosta de Maria, porque eles falam que ela é a mãe de Deus, e de fato ela é. Então às vezes eles pensam que a gente não gosta muito de Maria, por isso que a gente fala pouco, mas não é isso. A gente ama Maria, Maria é maravilhosa, é um exemplo, e hoje eu quero destacar o exemplo de fé de Maria. Ela é um exemplo por quê? Não só porque ela foi a mãe do Senhor Jesus, não só por isso, talvez isso já seria, mas ela é um exemplo por quê? Por causa da reação que ela teve, quando um anjo veio à casa dela falar com ela, dizendo sobre aquilo que iria acontecer. Vamos conhecer um pouquinho de Maria? Maria tem por volta de 15, 16 anos, mora em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade completamente desprezada, é uma cidade motivo de chacota entre os moradores ao redor, principalmente dos judeus. Eles acreditam que Nazaré não tem nada de bom. Filipe fica empolgado quando vai dizer para Natanael, e falou, nós achamos o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael fala para ele, bem irônico, ele fala para Natanael, ela é impossível. Ele usou essas palavras, ele falou, é impossível que o Messias venha de Nazaré, porque lá em Nazaré não tem nada de bom, nada pode sair de bom daquele lugar. Ele é sincero, porém irônico, falando, é impossível que o Messias possa sair de Nazaré. Por quê? Porque Nazaré é um lugar que não tem absolutamente nada de bom, não tem nada interessante, nada de bom pode surgir naquele lugar. E Maria mora justamente em Nazaré, e Nazaré era justamente isso, um lugar que ninguém queria nem saber, era um lugar mal falado por todas as pessoas, e Maria mora naquele lugar. É uma jovem de 15, 16 anos, está prometida em casamento para José, assim como você quando casou, tinha sonhos, era virgem, era pura, era uma menina correta, morando num lugar simples, um lugar sem muita perspectiva, mas tinha um grande sonho, já estava noiva, expectativa, sonhos a mil, poder casar, formar uma família, gerar algo, um filho, alguma coisa. Maria tinha um sonho maravilhoso. Ao mesmo tempo que Maria está sonhando e pensa que vai realizar os seus sonhos, Deus também tem um plano, Deus também tem um projeto que tinha começado há milhares de anos, lá atrás, no dia em que Adão e Eva pecaram, cometeram um erro, comeram o fruto que não deveriam ter comido, fruto proibido, cometeram um pecado. Lá quando eles cometeram aquele pecado, Deus começou um projeto grande, de enviar o seu Filho amado ao mundo, para ser oferecido em propiciação aos nossos pecados. Deus tinha um projeto que tinha começado muito antes de Maria nascer.
Maria tem um sonho, Deus tem um projeto maior que o de Maria. De repente, do nada, chega um anjo, entra na sua casa, sem ser convidado, e fala para ela: olha, feliz é você, agraciada, mulher importante. Já chega fazendo assim, meio que disfarçando, como a gente quer alguma coisa com alguém, você viu? Pô, quando alguém, dependendo do que fala por uma mensagem, ou que diz no celular, a gente já sabe, vai pedir alguma coisa, vai falar alguma coisa. A gente já sabe, quando chega elogiando, quando chega falando alguma coisa, a gente já sabe, tem coisa nesse negócio. Foi isso que o anjo falou: feliz, agraciada, serva do Senhor. E foi chegando e falando com ela, e falou: olha, tem um negócio que vai acontecer com você. Eu vim aqui anunciar para você que Deus tinha um projeto, tem um projeto, e decidiu cumprir o projeto, realizar o projeto, e vai cumprir na tua vida. É com você que vai acontecer esse negócio. E Maria fica como? Como que Maria se comporta? Completamente assustada, completamente incrédula. A primeira pergunta que ela fala é: mas como isso pode acontecer? Eu sou virgem, estou prometida em casamento, como que vai ser isso? E o anjo fala: olha, vai descer sobre você, você vai ficar grávida do Espírito Santo. E aí, fica mais difícil compreender ainda. Fala que já era difícil, agora ficou mais difícil compreender as coisas. Já é difícil conceber a ideia de ficar grávida, e é mais difícil conceber a ideia de ficar grávida sem ter relação com meu marido, com o homem que eu vou casar. Ficou mais difícil ainda, embora que o anjo está dizendo para ela é o seguinte: Maria, você tem sonhos, você tem um plano, você tem um projeto, você quer casar, só que escuta, Deus tem um projeto maior do que o teu, e Deus está querendo realizar o projeto através da tua vida, e está querendo saber se você está disposta a deixar os teus planos de lado por um tempo, para realizar os projetos dele primeiro, para que depois você possa dar continuidade ao teu projeto. É isso que Deus quer saber muitas vezes da nossa vida. E é isso que nós não queremos fazer, permitir Deus fazer. Quantas vezes de repente Deus já chegou para você com alguma proposta, com alguma coisa, e Deus falou para você: olha, eu tenho um plano, um projeto sobre a tua vida. Deixa um pouco de lado os teus planos, deixa um pouco de lado as tuas vontades, deixa um pouco de lado o que você quer e cumpre a minha vontade primeiro, depois eu te ajudo a realizar o que você quer. E muitas vezes a gente reage como? Dizendo: não, Pai, eu não vou abrir espaço, eu não vou abrir caminho para que o Senhor possa fazer isso. Embora que 1 Tessalonicenses diz que Deus nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, está dizendo que muito antes do mundo ser formado, Deus já havia nos escolhido, não apenas para a eleição, mas para um projeto grande. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem que Deus faça nada através da sua vida. São pessoas que não querem permitir, não querem deixar Deus fazer nada através da sua vida. E eu quero discorrer com você aqui sobre 3 questionamentos que Maria fez para Jesus naquele dia, naquela hora. Se você quiser, você pode anotar esse questionamento que ela fez. Eram 3 indagações. Primeira dela: como Deus poderia escolher uma pessoa tão simples para fazer parte de um projeto tão grande? Esse era o primeiro questionamento de Maria. Não era apenas o fato de ela engravidar de uma maneira sobrenatural. Maria estava perguntando: como é que pode um Deus tão grande escolher uma pessoa tão simples como eu para realizar um projeto tão grande nesse lugar, sobre a nação? Você precisa entender o seguinte, que não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, se Deus escolheu você, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa. O que Maria estava pensando? Ela tinha que lidar com um complexo de quê? De inferioridade. O que Maria estava pensando? Qualquer um sim, menos quem? Menos eu. Qualquer pessoa sim, menos eu. Esse era o questionamento de Maria. Não era apenas questão de ficar grávida, ela estava pensando: como é que pode um Deus tão grande querer fazer algo tão grande a partir de mim? Qualquer uma pessoa eu sou capaz de acreditar, mas menos eu, menos em mim. Esse era o questionamento de Maria. O que ela estava dizendo? Que quando Deus quer executar os planos dele, nem sempre escolhe um lar de destaque, alguém com potencial e importante. É isso que o anjo estava querendo falar. Maria, quando Deus quer fazer algo grande, quando Deus quer executar os planos, os projetos dele na vida de alguém, nem sempre ele escolhe uma pessoa importante, nem sempre ele escolhe uma pessoa de potencial, nem sempre ele escolhe uma pessoa de
de destaque. Você precisa entender isso. Enquanto você acreditar que com os outros tudo bem, com você não, Deus não pode fazer nada em tua vida. Deus não pode fazer algo grande através de você, e Ele quer fazer algo grande através da tua vida. Mas o complexo de inferioridade que nós temos é semelhante ao de Maria. Muitas vezes pensamos assim: o que Deus encontrou em mim? Uma pessoa tão simples, em um lugar como esse, para querer executar um projeto tão grande. Porque nós achamos que as coisas grandes que Deus quer fazer, precisa ser numa pessoa importante, numa pessoa legal, numa pessoa de potencial. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, quando ele fala assim: olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir os sábios. Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, e é isso que você precisa entender. Segundo questionamento de Maria, dizia o seguinte: como Deus escolhe um lugar insignificante como Nazaré, para ser a cidade do Salvador, se ali não tem nada de bom? O que Maria está falando aqui? Está sendo limitada pelo lugar geográfico, e ela pensava assim: eu penso assim, e Deus pensa assim também. E é isso que muitas vezes nós pensamos. Escuta, presta atenção que eu vou falar para você. Hoje eu estou aqui em São Paulo, hoje eu estou aqui pregando para vocês. Tem pessoas excelentes aqui, inteligente, bem de vida, estudada, que correram o mundo inteiro. Tem doutor aqui, tem gente aqui top. Quando eu tinha 12 anos, eu ainda morava debaixo de uma lona, em um lugar chamado Fazenda Ibel, lá nos rincões do Paraguai. Ainda comia quirera, milho cozido, com um pouquinho de sal. Socava o arroz no pilão. Não sei quantos de vocês conheceram o pilão. Socava arroz no pilão. Lá no meio, junto com os animais, com os gados. Quando eu tinha 12 anos. Naquele tempo, eu nunca imaginava do que Deus poderia fazer na minha vida. Se eu tivesse ficado complexado só pensando naquilo, vivendo aquilo, hoje eu continuava fazendo, vivendo aquilo. Porque muitas pessoas que eu andei continuam lá no mesmo lugar fazendo aquilo. Sabe o que nós pensamos? Que o lugar onde nós estamos, muitas vezes, nós pensamos: Deus pode fazer algo grande lá em uma cidade tal, lá num lugar tal, com pessoa tal. No lugar onde eu vivo, não. Nesse lugar não. Aliás, comigo não, e nem no lugar onde eu estou. Na circunstância e na situação que eu estou, jamais. Com outra pessoa sim. Do jeito que eu estou hoje, aquilo que eu passei, jamais Deus me escolheria. Tem gente pensando aqui assim: aquilo que eu vivi, Deus nunca vai me escolher, por causa daquilo que eu passei, por causa daquilo que eu vivi, por causa daquilo que eu pratiquei, por causa daquilo. Você está completamente enganado. O Senhor Deus diz que, o apóstolo Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e aqueles que não são, para confundir os são. Deus escolhe os humildes, os disponíveis, e não os bons. Deus escolhe quem está disponível, quem quer. A palavra de Deus diz que Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde. A humildade precede a honra, mas a altivez precede a queda. Você só tem que ser humilde. Fala, o que você passou, onde você viveu, o que você fez, isso não é um fator limitante para que Deus possa agir. Maria pensava que Deus não poderia escolher ela, e nem alguém do lugar onde ela vivia. Falava de que qualquer lugar é importante. Jerusalém é o centro do culto, da religiosidade. Jerusalém é o lugar mais importante que tem em Israel. O que quis Deus achar aqui em Nazaré? O que Deus vai querer fazer em Nazaré? Comigo, uma menina, uma moça como eu, o que Deus vai querer fazer? E a terceira coisa que ela pensava, parafraseando agora Natanael, ela está dizendo assim: olha, se não há nada de bom em Nazaré, como as pessoas vão dar crédito a alguém que vai nascer ali? Natanael tinha falado, de Nazaré não pode vir nada de bom. Então ela pensa assim: olha, se Nazaré não pode vir nada de bom, eu também não sou famosa, conhecido, Maria é um nome comum da época, tem milhares de Maria nesse lugar. Quem que vai dar crédito para alguém que vai sair desse lugar? Quem que vai dar crédito? Semana passada estava vendo um discípulo meu, muito tempo, discipulei ele desde os 15 anos, em minha casa. Foi o único jovem que eu discipulei dessa idade. Minha esposa discipulou outras meninas, mas ele foi o único jovem que eu discipulei dessa idade. Ele tinha um potencial muito grande, e ele queria, mas eu tinha muito trabalho. Eu pregava em média 150 vezes por ano,
Um dia sim, um dia não, eu estava pregando. Tinha programa de rádio na FM todo dia, eu tinha pouco tempo, mas eu achei que esse cara é de potencial, vou discipular esse menino. Toda semana, 2h30 eu tinha encontro da melhor idade, um grupo familiar só da melhor idade, pessoas de 60, 70 anos para cima, da 1h30 às 2h30 eu discipulava ele toda quinta-feira, lá na minha casa, no escritório, sentava de frente com ele, tinha 15 anos. Semana passada, um dia eu ministrei uma palavra na igreja, falando sobre o desejo de ser um médico, fazer diferença, lá no lugar onde nós estávamos, e ele acreditou, ele creu naquela palavra, ele falou: pastor, eu vou tomar essa palavra para mim. Semana passada eu fiquei muito emocionado, quando ele fez a formatura dele, na Marinha, médico da Marinha. Dias atrás ele estava fazendo estágio aqui no Albert Einstein, e se formou, é médico, fez o concurso, agora ele é médico da aeronáutica, estava vendo as fotos, falei: puxa, como é bom investir nas pessoas, como é bom acreditar em quem tem vontade, em quem acredita em si próprio, e acredita que é possível, é capaz de chegar onde está. Até hoje a avó dele, quando fala comigo, fala: pastor, aqui em casa, ninguém esqueceu que um dia você pregou uma palavra tal, e falou: quem são os dessa juventude que serão os médicos do futuro? E o meu neto se levantou e falou que ele seria um. Eram 40 jovens, ele foi o único que acreditou, ele foi o único que creu naquela palavra aí. Pô, cara, foi maravilhoso poder ver isso, e acreditar, que o lugar não limita você, que quem você é não limita você, mas você tem capacidade de limitar completamente o potencial de Deus sobre a tua vida. Você é capaz de dizer: em mim não. Como disse Maria: como é que pode acontecer isso? E o anjo falou: o poder do Altíssimo vai vir sobre você, não fica preocupada, você vai ver e vai acontecer algo sobrenatural sobre a tua vida. É isso que o anjo estava falando para ela. Qual que eram as dúvidas de Maria? As dúvidas de Maria eram o quê? E as crises dela eram o quê? Acreditar que Deus tinha capacidade de fazer algo tão grande naquele lugar, numa jovem como ela. O moral dessa passagem é o seguinte, eu vou me encaminhando para o fim agora. O moral dessa passagem é o seguinte: para que Deus possa fazer algo grande, Ele está em busca de alguém que possa emprestar para Ele o seu ventre. Para que Deus possa fazer algo grande, Deus está em busca de alguém que possa emprestar o ventre para Ele, para que Ele possa colocar ali o seu plano. Foi isso que o anjo estava falando para Maria. Falou: Maria, Deus tem um projeto. Há milhares de anos esse projeto está para se concretizar, e chegou o momento de colocá-lo em prática. Para que Deus possa realizar esse projeto, Maria, Ele precisa do teu ventre, para gerar dentro de você o maior projeto do mundo, o Salvador da humanidade. Se Maria tivesse falado para o anjo assim: não, eu não quero, eu não vou emprestar o meu ventre, talvez ele não teria vindo, ou talvez o anjo teria ido em busca de outra pessoa. Mas o fato é que, apesar do medo, apesar das perguntas, apesar das indagações, Maria permitiu, deixou que Deus usasse o ventre dela e gerasse dentro dela o maior Salvador do mundo. E por causa disso, Jesus veio ao mundo. Se você quer ter uma experiência com Deus, querido, você precisa permitir que Ele interfira em seus projetos, em seus planos. Porque nós queremos muita coisa de Deus, mas não queremos que Ele mexa em determinadas áreas da nossa vida. Não queremos que Ele toque em determinadas áreas em nossa vida. Se você quer ter uma experiência com Deus, a palavra-chave é: você precisa se permitir, você precisa querer, você precisa deixar, e você precisa se entregar completamente, confiando que se Deus falar para você: olha, eu quero alterar completamente o teu estilo de vida, você possa dizer para Ele: eu estou pronto para receber a semente da tua vontade e não a minha. Foi isso que o Senhor estava falando com Maria. Maria, você está disposta a dar uma pausa na tua vida, para que Deus realize primeiro os propósitos dEle e depois os seus? E Maria permitiu, e por causa disso, um milagre aconteceu. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? Que embora Nazaré pareça ser pequeno, o anjo está visitando Nazaré. O anjo está visitando a tua casa, está visitando a tua família, está visitando você, está visitando o teu lar. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa confiar que Nazaré não é um fator limitante para que Deus possa agir sobre a tua vida. Visitando a tua casa, visitando o teu lar, visitando o teu sonho, visitando a tua família, teus projetos, visitando a tua empresa.
Deus está chegando em Nazaré querendo fazer algo grande, e para que Deus possa fazer algo grande, alguém tem que dizer para ele: eu estou disposta a permitir que o Senhor plante uma semente no meu ventre. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Não pessoas que falam assim, só cumpre a minha vontade, mas pessoas que falam: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade primeiro, e depois está disposto que Deus cumpra a vontade. Agora você fala assim: eu ouço algo como isso e não sinto nada. Quando o anjo comunicou Maria, ela também não sentiu absolutamente nada. Nada. Não soltou foguete, não tinha pisca-pisca, não veio uma legião de anjos, não veio o próprio Deus, não veio Jesus, não veio o Espírito Santo, não veio ninguém. Veio só um anjo, entregou uma notícia para ela e foi embora. E ela recebeu aquilo e ficou como? Do mesmo jeito. Absolutamente nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que ela creu. Ela confiou. 3 meses depois, ela percebeu que a barriga já não era a mesma. E demorou 9 meses até o projeto nascer, dar à luz ao projeto. Nós somos motivados pelo que nós sentimos. Fala: se eu não sentir um arrepio, não é comigo. Se eu não sentir um fogo nos meus pés, não é comigo. Se não veio um anjo barroco, desceu aqui e falou comigo assim: ó, servo de Deus, assim, não é comigo, é com o outro, mas não é comigo. A gente precisa sentir alguma coisa para acreditar na palavra. Por causa disso, Deus não está fazendo mais coisas em nosso meio, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e não por um sentimento que você sente, ou por um toque que você precisa sentir, um fogo no pé, um fogo na cabeça, um arrepio na alma. Você não precisa disso, você não precisa, só precisa crer na palavra. A mãe do Salvador não sentiu nada, ela só precisou crer na palavra. 3 meses, 4 meses depois, ela percebeu que a barriga não era a mesma. Ela falou: tem alguma coisa diferente? Não é que alguma coisa está acontecendo. O anjo falou: eu estou percebendo que a barriga está crescendo. Será que é verdade ou não é? 5 meses depois a barriga estava maior. 6 meses depois estava maior. 6 meses depois ela foi visitar a prima dela. Se encontraram. E ela falou: não é que esse negócio é verdade? Tem uma melancia aqui dentro. O anjo estava falando a verdade. E demorou 9 meses até o projeto sair do seu ventre, sair da sua barriga. O projeto não vai se concretizar hoje. Você não tem que sentir arrepio, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que confiar em Deus. Você não precisa questionar, você tem que adorar e confiar e crer. Eu ouvi muitas palavras assim. Quando a minha esposa perdeu o bebê ano passado, muita gente chegou para nós e falou: olha, Deus vai fazer. Eu falava: amém. Muita gente chegou e falava: Deus disse que vai fazer. Eu falei: glória a Deus, vai fazer, amém. Eu confio, eu creio. Em janeiro, nós estávamos no aniversário. Uma pessoa chegou para nós e falou assim: Deus está fazendo algo grande na vida de vocês dois, se prepare, porque nos próximos dias vocês vão ter uma novidade. Pode se alegrar, porque aquilo que vocês estão orando vai chegar. E não deu 2 semanas depois, ela estava grávida. Falei: eu creio, eu confio, eu acredito. Você só precisa crer. Deixa de ser incrédulo, deixa de sentir arrepio, deixa de sentir coisas que você não precisa, precisa crer na palavra. A palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa crer na palavra. Eu estou falando para você que Deus quer fazer um projeto grande. Eu não sei se você crê ou não crê. Se você crê, você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia, é comigo. Eu estou disposto a permitir, a deixar. Eu quero que Deus faça. Senão você fica calado. É isso. Você só precisa crer no projeto de Deus. Deus está em busca de pessoas que estão querendo emprestar para Ele o ventre dele para fazer algo grande, algo novo, algo maravilhoso. Falar então é fácil, é simples, é nada, querido, é nada. O projeto estava pronto para nascer, estava pronto para vir ao mundo. Maria acreditava que Nazaré era pequena para o projeto. Deus falou para José e Maria: sai de Nazaré e vai para onde? Vai para Belém. Belém ainda é menor que Nazaré. Se ela pensou assim: meu, se Nazaré já era difícil, todo mundo já fala que Nazaré não sai nada bom, quem que vai sair alguma coisa de Belém? O que pode sair de Belém? José chega em Belém, começa a bater nas portas, só dá o quê? Porta na cara. Então não pensa você, porque Deus está falando assim, que tem um projeto, algo grande para fazer na tua vida, se todas as portas vão se abrir. José recebeu porta na cara, ninguém quis aceitar, ninguém acreditou, só recebeu porta na cara, e você vai receber também. E ninguém não abriu espaço para o projeto de José e Maria nascer. Ele teve que ir para onde? Para o meio do pasto. Nasceu no meio do pasto. Já era difícil em Nazaré, foi mais difícil em Belém, foi mais difícil porque nasceu onde? No pasto, onde ninguém ia. E foi lá no pasto que Jesus me encontrou um dia. Foi lá no pasto, no meio dos animais, que Deus me encontrou um dia. Foi lá no pasto que eu não sei se eu falei para vocês, que um dia eu perdi a enxada. Estava trabalhando, perdi a enxada.
E o meu padrasto disse que ia me arrebentar a pau, porque eu tinha perdido a enxada. Eu fui no meio de um canavial, de uma plantação de cana, e eu não sabia nada. Fui lá, chorei, implorei para Deus, falei: Deus, por favor, me mostra onde está essa enxada. Quem pegou essa enxada? Onde está essa enxada? Porque está chegando 1h da tarde, é quase 50 graus o calor, e eu preciso ir carpir com o meu padrasto. Eu tenho que ir carpir, senão ele vai me arrebentar. E eu chorei no meio do canavial. Quando eu percebi, a enxada estava do meu lado. Aquele dia, naquela hora, eu passei a crer em Deus. Eu falei: tem um Deus no céu, tem um Deus no céu. Foi algo sobrenatural, foi uma experiência sobrenatural que eu passei. Foi algo sobrenatural de um menino, uma criança, que não era evangélica, não era crente, que ninguém pregou, que ninguém disse nada, que não conhecia Deus, só foi no meio de uma plantação de cana e chorou e pediu: por favor, mostra onde está essa enxada, que eu tenho que trabalhar. E Deus mostrou, e eu peguei a enxada, e aquela foi a maior experiência. Foi lá no meio do pasto que eu nasci para Jesus. Foi lá no meio do pasto que eu ouvi a primeira vez a voz de Deus. Ninguém acreditava em mim, ninguém acreditou, e muita gente até hoje não acredita em mim. Não importa, quem precisa crer é quem? Acreditar em quem? É Deus. Eu estou falando para você que Deus quer fazer algo grande na tua vida. Não importa de onde você veio, não importa o que você passou, não importa o que você fez. Dos 12 aos 24 anos, quando eu me converti de verdade, eu fiz muita coisa errada. Com 24 anos, Deus me recebeu. Com sinceridade, eu me arrependi, entreguei minha vida a Ele, e Ele me recebeu. E Deus fez algo grande. Um dia, nós tínhamos acabado de casar, éramos recém-casados, mal apenas tínhamos casado. Fomos para o nosso primeiro encontro de casais na igreja. Um homem se levantou da cidade de Cascavel e falou assim: se prepara, porque Deus tem um plano para cumprir na tua vida. Deus tem um projeto para fazer na tua vida. Falou assim: sabe aquela faculdade, a escola que você nunca foi? Ela vai acontecer. Você vai se formar numa faculdade. É claro que eu pensei: o maluco bebeu uma pinga, o maluco bebeu uma cachaça. Eu não tinha estudo. Foi 2005, início de 2005. Decidi estudar, decidi. 2009, Deus falou assim: chegou a hora, o momento, você vai abandonar tudo o que você tem, você vai largar tudo o que você tem, e vai cumprir um projeto para mim. Foi difícil, foi complicado, mas nós largamos, fomos estudar. Um dia eu recebi meu diploma da faculdade, não do seminário de teologia, da faculdade. Formei-me. Deus cumpriu a promessa dele, mas eu ajudei, eu cooperei. Você tem que confiar, você tem que crer. Por 4 anos eu não senti nada, de 2005 a 2009 eu não senti absolutamente nada. A semente foi plantada, o bebê ficou ali só nascendo, até o dia que ele de fato veio ao mundo. Eu estou querendo dizer para você o que Deus falou para mim, que Deus quer fazer algo grande aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, aqui na sua vida, e que você só precisa emprestar para Ele o seu ventre, para que Ele possa plantar o desejo dEle dentro de você, e deixa que Ele cumpra a sua vontade. Não se preocupe. Hoje eu estava orando e falando: Deus, a Maria representa eu, e o Nazaré é a igreja que eu estou. Ninguém dá crédito, mas hoje Deus falou que iria passar por Nazaré. Falei: o anjo vai passar por Nazaré hoje, Jesus vai passar por Nazaré. Jesus vai passar por Nazaré hoje, vai entregar uma palavra para Nazaré, dizendo: Nazaré, se prepare, porque algo vai surgir grande desse lugar. Algo novo vai nascer daqui, Nazaré. Algo novo vai surgir daquele lugar. Não vai ser simples, porque logo em seguida o inimigo se levantou. Herodes queria destruir, matar o plano de Deus, para que ele não nascesse. Mas o plano nasceu, o plano veio ao mundo, o plano se realizou, se concretizou. Amém? Fique de pé, por favor, quero orar com você. E eu preciso orar com algumas pessoas que sentem que Deus falou com você. Eu preciso hoje. Eu sei que Deus já falou comigo sobre essa palavra. Eu sei que Jesus já falou que eu sou como Maria, que Ele está falando comigo e que essa igreja é como Nazaré. E Ele está passando por Nazaré. E Ele está passando nesse lugar.
E Deus quer realizar um projeto aqui em Nazaré, aqui nessa igreja. E Deus falou para mim o seguinte, Deus vai realizar algo grande aqui, mas precisa de pessoas que possam permitir que os propósitos, os planos deles possam nascer. Deus precisa de você. Deus não precisa de mim, Deus precisa de você. Deus precisa da tua vida, para que você possa cumprir um propósito para Deus, um plano de Deus, gerar algo para Deus. Foi isso que Maria fez, ela gerou um propósito de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus, o Salvador do mundo. Você precisa gerar algo para Deus, não é para você, é para Deus. Você precisa se dispor e falar, eu quero, eu deixo, eu desejo Deus plantar em mim uma semente, para que eu possa fazer algo relevante para o reino de Deus. Eu falei esses dias atrás aqui sobre a palavra da multiplicação dos pães, onde o Senhor Deus falou que era necessário ter envolvimento, engajamento. Hoje Deus está falando para você que se você quer que Nazaré mude, você precisa emprestar teu ventre para Ele. Deus precisa de você. Se você não emprestar teu ventre, para que Deus possa plantar algo no teu coração, Deus vai encontrar outra pessoa. Deus vai encontrar outro. Mas Deus precisa de você. Essa igreja só vai crescer quando você entender isso. Essa igreja só vai sair desse nível quando você compreender que você é uma pessoa que Deus quer realizar um projeto nesse lugar através da tua vida, e não do pastor. Não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Ovelha gera ovelha. A igreja só vai sair do nível que está quando você entender que Deus quer plantar algo grande em você, para que você possa reproduzir e dar vida. É você. Enquanto você não se dispor, Deus não pode fazer algo grande. Você tem que deixar de se esconder, parar de se esconder atrás dos assentos e se dispor e falar para Ele, Deus, eu estou aqui, eu quero, eu desejo, eu empresto meu ventre, meu coração, para que o Senhor plante o teu desejo, cumpra a tua vontade, não a minha. Está na hora. Deus está falando com você hoje sobre isso. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com pessoas que sentem um desafio hoje, de entregarem sua vida verdadeiramente a Jesus, de entregarem seu coração completamente a Jesus, seus planos, seus sonhos. Eu quero orar com pessoas hoje que entenderam essa palavra, que querem dizer assim, eu quero fazer como Maria, como fizeram os discípulos. Eu quero abrir mão dos meus desejos, para que os desejos de Deus se cumpram. Eu quero orar com quem está sentindo um fogo no coração, e falar, eu quero que o Senhor Deus plante uma semente em meu coração, para que eu possa gerar algo para Ele. Eu entendi que Ele não escolhe os melhores, mas que Ele escolhe aqueles que não são, e eu sou um dos que não são. E se você é uma dessas pessoas, eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a tua vida, como alguém um dia ministrou na tua vida, e por isso eu estou aqui. Você quer fazer parte do reino de Deus? Quer gerar algo grande para o reino de Deus? Eu quero orar com você. Você tem um plano grande na tua casa, na tua família, no teu lar, na tua empresa? Eu creio que Deus vai fazer algo grande na vida aqui de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas pessoas, profissionalmente, financeiramente, pessoalmente. Eu creio que Deus vai fazer algo grande com algumas pessoas que estão feridas emocionalmente, que estão se lamentando pelo que foi, mas que precisam crer que o que foi, já foi, e que o futuro, o presente é melhor do que o passado. Se você acredita que Deus está falando com você, por favor, vem aqui, eu quero orar com você com o maior amor do mundo. Quer deixar Deus plantar uma semente no teu coração? Eu quero orar com você. Só isso, orar com você. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem aqui. Fala, pastor, eu não estou sentindo nada. Maria também não sentiu. Ela sentiu 3, 4, 5, 6 meses depois. 1 ano depois. Você não precisa sentir nada. Deixa disso. Quer sentir alguma coisa, tem que pôr o dedo na tomada. Você não precisa sentir nada, você tem que ter fé, só fé. Para confiar, para acreditar, para crer que Deus quer realizar um propósito, um projeto grande através da tua vida, independente daquilo que você passou.
Você precisa crer que o que você viveu de mal não cancelou os planos de Deus sobre a tua vida. Deus tem coisas maiores para você. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é porque você passou por problemas, cometeu um pecado, um erro. Você precisa crer que Deus é capaz de te perdoar, te restaurar, transformar a tua dor em vitória para a sua vida. Deus está falando que Ele quer fazer um projeto grande, Ele só está em busca de pessoas que queiram dizer, eu quero. A palavra de Deus não disse se Maria era crente, não disse se era católica, não disse se ela era evangélica. A palavra de Deus não diz nada sobre a religião de Maria, não diz se ela orava ou não. A Bíblia só diz que o anjo foi lá em Nazaré falar com uma jovem de 15, 16 anos. Só isso. Eu não quero saber de onde você veio, eu quero saber a tua idade, eu não quero saber a tua religião, quero saber se você ora ou não. Eu só estou falando que Deus está querendo fazer algo grande na vida de pessoas que estão dispostas a deixar Deus plantar uma semente no seu ventre, no seu coração, em sua vida, e que estão dispostas a deixar Deus trabalhar através de você, para que Ele possa fazer algo grande nesse lugar. Espírito Santo, obrigado por Tua palavra. Mais uma vez o Pai é fiel, mais uma vez o Pai é claro, mais uma vez a Tua palavra por si só explicativa. Não precisamos ficar colocando nada, acrescentando, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Eu me alegro por essa palavra, porque muitas vezes passei por ela e não meditei aquilo que ela queria dizer. Mas hoje, Pai, eu entendi que o Senhor queria falar comigo, com a Tua igreja, com o Teu povo, com os Teus filhos. Que o Senhor tem um projeto grande e que está em busca de pessoas que estão dispostas a serem usadas por Ti para realizarem esse projeto. Oh, meu Pai amado, que bom, meu Pai, porque eu lembro quando o Senhor foi falar com Abraão, também era um homem insignificante, morando com os pais, já tinha mais de 40 anos, com os familiares, com a sua casa em Ur dos Caldeus, um lugar sem registro. E o Senhor também chegou na casa de Abraão e falou: ô homem, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você, rapaz, uma nação que ninguém vai poder contar. E Abraão creu, e saiu, e foi. E a tua palavra diz que ele foi pela fé, andou por fé e não por vista. Meu Pai, a palavra se concretizou na vida dele. E eu sei que essa palavra vai se concretizar aqui na vida do teu povo. Se concretizou em nossa casa esse ano. O anjo veio lá em casa, meu Pai, dar a notícia que nós estávamos orando. E eu sabia que ele ia vir. Eu estava esperando o dia que ele viria. E ele veio. E hoje ele está vindo de novo aqui, falar com algumas pessoas. Com Nazaré. Esse coração desanimado, esse coração que se sente sem valor, esse coração que se sente desprezado, esse coração machucado, essa pessoa que todo mundo olha e fala: não pode vir nada de bom dali, o que tinha de bom já acabou, não tem como vir. É para essas pessoas que o Senhor está ministrando, são sobre essas pessoas que o Senhor está falando, que embora todo mundo esteja dizendo, a última palavra vem do Senhor. Meu Pai, obrigado, porque hoje também é uma noite de cura, de reafirmação no coração de algumas pessoas que acreditam que com os outros é possível, mas que com ela não. E o Senhor está tirando esse sofisma do coração, dizendo: é com você mesmo, é você que hoje eu queria me encontrar, é bem você. Não foi por acaso que você veio aqui hoje à noite, foi por acaso que você veio no culto, foi por acaso que você veio aqui na frente, não foi por acaso. Você veio aqui é porque eu queria falar com você, eu queria me encontrar com você. O anjo queria falar com você hoje, dizendo que tem algo grande que vai nascer em Nazaré, tem algo grande que vai nascer no teu coração, tem algo grande que vai nascer na tua casa. Você se prepara, tem algo grande que vai nascer na tua vida. O que foi, foi, não se preocupe com o que foi. Deus tem o melhor para você. Não se lamente pelo que perdeu.
Tem coisas que precisam sair da nossa vida para que as novas possam chegar. Tem coisas que precisam ser dado lugar em nossa vida. Deus vai curando você. Hoje a tua maior dor é na tua alma. Hoje a tua maior dor é no teu sentimento. Hoje a maior dor que você tem dentro de você é a dor de ter sido enganada, ter sido iludida e ser machucada e ferida. Mas a palavra de Deus diz que Ele é capaz de curar toda ferida, toda dor. E Ele mesmo diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Deus vai secar tuas lágrimas. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai te colocar numa posição de honra. Hoje você está humilhada. Hoje está doendo. Mas o choro vai dar lugar à alegria. A tristeza vai embora de você. O sentimento de morte, de suicídio, esse espírito das trevas não vai se apegar sobre você. Sangue de Jesus é sobre a tua vida, a tua casa, ao teu lar, a tua família. Continua caminhando. Tem dias que está difícil para você. Tem dias que está muito complicado. Mas Deus está te sustentando em dias que você nem sabe como. Aqueles dias que você tem caminhado com muita dificuldade, é Deus que está sustentando você. É Deus que está a par de você. Deus não tem deixado você em nenhum momento. Hoje você vai chorar, mas você vai ver que gradativamente as lágrimas vão cessar. Deus vai fazer algo grande na tua casa. Você se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Deus ama você. Deus é que fez você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa no coração de Deus. Deus escolheu você muito antes de você nascer. Você não foi um acidente. Ao contrário do que muitas vezes você pensou, você é maravilhosa, você é linda. Deus ama você. Deus ama você. Deus está começando a fazer uma obra na tua vida. A palavra dele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Deus vai terminar de fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Você tem um coração maravilhoso, coração lindo. Deus vai fazer algo grande na tua vida. E nós amamos você. E não foi por acaso que Deus te trouxe aqui nessa igreja, porque Deus sabia que você seria amada aqui. Graças, aleluia, 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 aleluia. Eu preciso orar com vocês dois. Vem aqui vocês dois. Eu preciso orar com vocês. Aleluia, aleluia. Oh, shikaba shure manai roba cantaralama. São pequenas coisas que vocês dois estão precisando alinhar na vida de vocês. Coisas bem simples e pequenas. Está precisando apenas de um passo de fé, de confiança, de uma entrega completa. Tem algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar. São coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença na vida de vocês, no relacionamento de vocês, no casamento de vocês. Vocês precisam falar sobre isso, porque isso é algo que está trazendo alegria no coração de vocês dois. É algo que vocês dois estão desejando, vocês dois querem. Só precisa ser alinhado. Deus já fez, está fazendo e vai fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Vocês dois têm um coração maravilhoso, principalmente o teu coração, principalmente você. Você tem um coração maravilhoso, uma esposa que te ama, que tem o desejo de crescer com você, como família, como lar. Há uma aliança entre vocês dois, que não está no dedo, mas é uma aliança que já está no coração de vocês dois. E que quando ela estiver nos dedos de vocês, vão deixar vocês muito mais felizes do que vocês estão hoje. E vocês vão ver que a graça de Deus vai descer poderosamente sobre a vida de vocês. Aleluia, aleluia. Ah, Espírito Santo. Querida irmã, tem umas feridas no teu coração que Deus precisa curar por completo. Tem algumas feridas que Deus já quer tapar essas feridas, mas por algum motivo, alguém está mexendo nessas feridas. Você precisa curá-la por completo.
e você precisa deixar de tocá-las, mexer naquilo que feriu. Toda vez que você está mexendo nisso, está sangrando, gerando muita dor. Está gerando muita dor para você e também para o seu marido. A partir do momento que você tirar, deixar, permitir que Deus cure por completo, e nunca mais toque naquilo que tanto feriu você e machuca você ainda, você vai perceber que a cura virá poderosamente sobre a tua vida. Enquanto essa ferida não se curar, você ainda está presa em tua dor. Mas quando você deixar que Deus cure por completo, você vai sentir um alívio na tua alma. E Deus é capaz de restaurar sentimento, amor e o teu lar, na tua família. Deus ainda não completou a obra que Ele tem para fazer sobre vocês. Deus permitiu que um filho nascesse de uma mulher e de um homem de 100 anos. Vocês nem têm 100 anos ainda. Aquele que começou a boa obra ainda não terminou, ainda não completou. Ah, Espírito Santo, glória, aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sei que se nós ficarmos aqui, o Senhor vai revelar e falar muita coisa nesse lugar. Tem coisas que não convém falar aqui nesse momento. Eu agradeço por esse momento, por essa palavra, pela tua graça, o teu favor e o teu amor. Eu te peço, Espírito Santo, alcança toda a tua igreja, e não apenas alguns, toda a tua igreja. Cumpre a tua vontade, os teus propósitos nos teus filhos, e faz a tua vontade, em nome de Jesus.